Algumas imagens parecem ter acabado de vazar e mostram pra gente o vislumbre de como será o visual do maior titã do Monsterverse e que deve ter o nome de Shimu. Essa criatura foi descrita há um tempo atrás em um suposto roteiro vazado como o maior titã que já existiu, e agora parece que a gente finalmente tem a confirmação disso graças a novas imagens vazadas. Mas afinal, qual deve ser o papel desse kaiju em Godzilla Kong, o Novo Império? E diz aí, será que o gorila gigante junto com Gojira, como será que eles vão conseguir derrotar ele? Bom, tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos juntos para mais um vídeo. Aí ó, dá uma olhada nessa dica irada. Pra você que já começou a reparar que o seu cabelo ele não tá mais a mesma coisa da época que você era mais novo e tudo mais, eu sei como é. Eu tô ligado que você já começou a reparar que tá aparecendo algumas entradas, tem um pouquinho de cabelo caindo, pessoal, pode ficar tranquilo, isso aí é super normal. A calvície ela atinge cerca de 50% dos homens e pode afetar várias áreas da sua vida, principalmente aquelas ligadas à autoestima. Só que não precisa entrar em pânico não, afinal a gente vive em um mundo na qual existe a manual. E o melhor de tudo é que você não precisa nem sair da sua casa para dar um start no seu tratamento. É só você entrar no site, responder o questionário e os médicos mandam o diagnóstico para você na hora. Mas e aí, depois disso, qual é o próximo passo? Bom, você vai fazer a sua encomenda do tratamento e vai chegar tudo aí na sua casa com frete grátis em uma caixa super discreta. A manual trata queda de cabelo desde os casos mais iniciais quanto nos mais avançados. Os resultados eles acabam ficando bem mais visíveis a partir do 4º mês de uso. Olha só essas fotos de pessoas reais que estão usando a manual e obtendo um resultado fantástico. O tratamento é todo individual e personalizado, além do acompanhamento clínico ilimitado. Então diz aí, tá sentindo o cabelo caindo, ficando preocupado com a sua aparência, a autoestima ficando mais baixa? Corre lá no site da manual que é show de bola. Aproveita que eu tenho um cupom de 40% de desconto na sua primeira compra. Mas de verdade, pessoal, corre mesmo. Todo esse desconto ele é por tempo limitado. Pessoal, a expectativa dos fãs para a sequência do Monstroverso da Legendary, ela não para de crescer, né não? Desde o lançamento do primeiro teaser trailer de Godzilla Kong The New Empire, onde a gente acabou sendo apresentado ao vilão desse próximo filme, a gente não parou mais de comentar e teorizar sobre a história que veremos sendo apresentada no cinema. Mas muito dessa ansiedade se dá por conta do filme ele não tá demorando muito para chegar. Afinal, a sua estreia ela tá marcada para o ano que vem. E sim, pessoal, eu sei que vocês estão ligados que Hollywood tá completamente paralisada atualmente graças à nova greve de roteiristas junto, com os atores agora. Esse protesto em conjunto deve causar um grande impacto em vários projetos que estão em produção ou que deveriam estar sendo lançados muito em breve. Eu digo isso porque, de acordo com o que tem circulado por aí em grandes portais, todos os atores de Hollywood eles acabaram ficando impedidos de gravar novas cenas e até mesmo de participarem de eventos de campanha de marketing envolvendo as suas produções. Eu até acredito que foi isso que acabou começando uma série de rumores entre fãs de um possível adiamento de Godzilla Kong, o Novo Império, para o ano de 2025, o que, convenhamos, pessoal, seria terrível pra gente que tá com tanta expectativa, com tanta ansiedade de ver esse filme. Mas, aparentemente, a gente pode ficar tranquilo, pelo visto isso não vai acontecer. Afinal, quem garantiu isso pra gente em seu Twitter foi o Insider KDM, que é o principal nome quando se trata de vazamentos envolvendo o Monstroverso. E vamos combinar que realmente não faria nenhum sentido, essa produção ela acabar sendo adiada por conta de alguma dessas greves. Afinal, as cenas envolvendo atores de Godzilla Kong Novo Império, elas já foram gravadas há muito tempo, ainda no ano passado. Sem falar de quando se trata de filmes de monstros gigantes, o protagonismo não está exatamente nos atores e atrizes. Muito pelo contrário, as grandes estrelas são justamente o Kong e o Godzilla e as demais criaturas que aparecem durante a franquia. Então, mesmo que a greve ela acabe se estendendo por um tempo, não vai fazer tanta diferença ter ou não a presença dos atores na campanha de marketing. O que a gente quer mesmo ver para alimentar o nosso hype é cenas de monstros gigantes de computação gráfica se enfrentando. É isso que a gente quer ver. E isso parece que já tá começando a acontecer, mesmo que seja de uma forma não oficial. No caso, eu tô me referindo a uma imagem que tá circulando por aí, que mostra uma criatura de nome Shimu enfrentando o gorila gigante ao redor de uma pirâmide. É claro que antes de mais nada, pessoal, eu preciso deixar bem claro aqui no vídeo que nenhum desses vazamentos ele deve ser tratado totalmente como verdade. A gente já cansou de trazer vídeos aqui no canal de outros filmes, principalmente no caso da Marvel, onde a gente tinha todo o vazamento que parecia ser
verdade e tudo mais, mas na verdade não era, na verdade, uma montagem de um fã. A gente trazia o vídeo explicando tudo mais, enfim. Então existe todo esse caso de ser ou não ser verdade. Um ótimo exemplo disso, né, é o filme do Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde a gente acabou tendo o Tobey Maguire, o Andrew Garfield, só que antes do lançamento do No Way Home, chegaram a vazar algumas imagens que pareciam ser montagens, onde os atores apareciam e tudo mais. E acabou se concretizando que, na verdade, tudo aquilo, sim, era real. Só que muita gente olhava para aquele vazamento e falava, não, aquilo ali é mentira. Então, sempre tem esses dois casos, né? Um vazamento que pode ser real e o mesmo vazamento pode ser mentira. Isso acontece. Mas tudo bem, já deixando isso tudo avisado, vamos dar uma conferida, né? Uma analisada nessa imagem. Nela a gente vê um cenário que parece ser o Egito, já que aparecem alguns titãs em volta do que, nitidamente, é uma pirâmide. No caso, a gente consegue ver no topo do monumento um gorila gigante que muito provavelmente se trata do nosso Kong, mas também não podemos descartar a possibilidade dessa cena ser um flashback do passado e essa criatura seja, na verdade, um membro da espécie do Kong enfrentando esse inimigo. Até porque podemos ver que às suas costas está o mesmo machado feito pela barbatana do Godzilla, a arma que a gente acabou vendo o Kong encontrando lá naquele santuário da Terra Oca lá no último filme. Então não seria nenhum absurdo imaginar que nessa cena a gente estaria vendo o verdadeiro dono do machado em meio à Guerra dos Titãs, que volta e meia acaba sendo mencionado em outros filmes do Monsterverse. Mas caso seja de fato Kong nessa imagem, ela acaba revelando pra gente que em algum momento do próximo filme ele deve sair de dentro da Terra Oca e voltar para a superfície. Sendo assim, é provável que essa cena se passe já na metade ou até mesmo no final do filme. Outra coisa que acaba chamando bastante a nossa atenção é que parece que o machado está preso nas costas do gorila gigante. Então pode ser que ele tenha construído uma espécie de corda para prender a arma ao seu corpo. Mas também existe a possibilidade de que nesse momento ele esteja usando uma roupa especial criada pela monarca. Isso de certa forma já foi sugerido em vários brinquedos que surgiram após Godzilla vs Kong, onde o gorilão parece usando um traje robótico. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia, já falei isso aqui em outros vídeos aqui do canal, eu gosto de um negócio mais selvagem e isso foge completamente dessa linha mais selvagem do Kong, então eu realmente não curto muito essa ideia. Sem falar que esse Kong aparece usando um visual de Juliette nesses brinquedos vazados, então de verdade, não rola mesmo. Mas tudo bem, falando sobre a criatura que aparece em volta da pirâmide, trata-se desse titã conhecido como Shimur. Pra quem não tá ligado, essa criatura foi citada pela primeira vez em um suposto roteiro vazado do filme e seria o maior titã que existe dentro do Monstroverso. Na verdade, a gente já até tinha visto ela bem antes disso, mas ninguém se ligou na época. A primeira vez que essa criatura apareceu de fato foi em um evento especial do jogo Call of Duty para divulgar Godzilla vs Kong. Vemos a forma do Shimur em uma pintura rupestre durante o jogo, e claramente se trata de um kaiju gigantesco, já que ele é maior que o próprio Godzilla aparecendo ao seu lado. No roteiro vazado mencionado, é dito que esse titã ele possui poderes glaciais e ele teria sido responsável por causar a Era do Gelo no planeta. É até por isso que muita gente passou a teorizar que ele teria sido responsável por congelar o King Ghidorah no passado, como foi mostrado lá no segundo filme do Godzilla. E sobre a aparência dele, pessoal, eu já trouxe um vídeo aqui no canal contando tudo com mais detalhes, então se você ainda não viu, basta clicar nesse card que tá aparecendo aqui em cima. Esse vídeo tá muito bom e vale muito a pena você ver. Mas tudo bem, voltando agora a falar dessa imagem vazada do Shimur enfrentando o que parece ser o Kong, é bem curioso ver que eles estão se enfrentando no que parece ser o Egito. Será que o gorilão gigante pode ter atraído essa criatura de gelo para o deserto para que assim ele ficasse de certa forma mais fraco? Bom, faz sentido, né? Afinal o Shimur ele vai ter seus poderes limitados estando no meio de um deserto. E com certeza sim, isso seria algo que o Kong iria pensar, já que um dos seus pontos mais fortes é a capacidade de bolar estratégias com a sua inteligência superior à de outras criaturas. Mas mesmo que o Shimur ele não consiga usar seus poderes de gelo, isso não significa que vai ser fácil pro gorila gigante derrotar ele. Não, muito pelo contrário. Eu digo isso porque, sério pessoal, olha só o tamanho dessa criatura. Mesmo não estando de pé, ele é quase do tamanho da própria pirâmide, ele é muito grande. Sem falar na sua gigantesca cauda que parece dar uma volta no monumento e que muito provavelmente é a grande arma desse titã. Bom, infelizmente a qualidade da foto, ela não é lá essas coisas, né pessoal? A gente não consegue analisar tão profundamente o visual do Shimur com tantos detalhes. Mas pelo pouco que a gente pode ver, de verdade eu gostei bastante da aparência que ele vai ter dentro desse filme. Principalmente se a gente pegar como base outras coisas que têm circulado por aí. Uma delas, onde a qualidade também não é muito boa, é essa na qual o Shimur aparece como uma gigantesca criatura pálida de gelo. O que mais me agrada nesse visual é os cristais em volta do seu corpo.
imagina só ver o visual dessa criatura no meio da tela do cinema. De verdade, pessoal, vai ser algo espetacular. Sem falar que esses cristais também devem fazer com que o Shimu seja bastante resistente ou até mesmo que não seja nada fácil lutar contra ele. Então, por mais que aquela imagem vazada apresente apenas o Kong, eu imagino que o gorila gigante vai precisar da ajuda do Gojira para derrotar esse inimigo. E mesmo juntos, é bem provável que eles também tenham uma certa dificuldade para vencer ele. Tanto é que acaba existindo uma grande expectativa para que os dois fiquem ainda maiores comparado ao último filme e que eles também ganhem novas habilidades. Na verdade, uma imagem vazada que mostra detalhes do Shimu também aparece mostrando o Godzilla com suas placas dorsais em um tom avermelhado. Isso pode indicar que ele encontrou uma nova fonte de energia superior ao poder atômico, ou que então alguma criatura vai energizá-lo novamente, como aconteceu, né, lá no seu segundo filme, onde a Mothra acabou ajudando ele para lutar contra o King Ghidorah. Também dá para reparar que o Kong desse vazamento, ele carrega um brilho nos seus olhos e alguns raios azuis em seu corpo, e isso acaba fazendo conexão com os poderes elétricos que a gente já viu em outras versões do gorila gigante, como por exemplo na versão clássica do filme King Kong vs Godzilla. Eu também já trouxe um vídeo aqui no canal explicando como o Kong poderia ganhar esses poderes elétricos, então depois clica no vídeo que tá aparecendo aqui no card. Mas enfim, pessoal, sobre esses vazamentos, tudo que podemos concluir é que a aparência do Titã Shimu, ela tá interessante e deve ficar ainda melhor quando a gente tiver ela totalmente finalizada no filme. Mas é claro, pessoal, que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, curtiu esse novo vazamento do Shimu? Acha que esse visual tá legal pra ele? E o que é que você acha que tá acontecendo nessa cena do Kong enfrentando o Shimu no meio das pirâmides no deserto? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!